Para praticar os conceitos de utilização de threads e mutex em programação concorrente C++, nós vamos ver nesse vídeo o algoritmo necessário para implementar o jogo clássico Pong. O Pong, que foi lançado em 1972 pela Atari, ele foi o primeiro videogame que fez sucesso comercial na história e contribuiu enormemente para o desenvolvimento da indústria dos videogames. O jogo foi criado por Alan Alcorn, engenheiro e cientista da computação. O interessante é que ele foi passado para ele como uma tarefa despretensiosa, por deu origem ao jogo bastante popular. A versão que nós vamos implementar aqui é com apenas um jogador, ou seja, uma bolinha que se move, bate nas paredes e você tem que controlar utilizando uma barreira. Vamos ver como é que isso funciona. Esse é o aplicativo que vocês terão que desenvolver. A bola está inicialmente parada aqui no lado direito do campo. Vocês têm aqui um slider que desloca esta barra para cima e para baixo. A bola inicialmente está assim, nessa cor magenta, para indicar que o jogo está parado. Aqui embaixo eu tenho o tempo total de jogo, 0, a distância percorrida, 0 pixel, e o nível 1. À medida que a bola vai andando, quanto mais tempo o nível vai aumentando, ou seja, a bola vai se tornando mais rápida. Você tem aqui um menu Pong, no qual a gente pode iniciar. Então, à medida que a bola ela bate em cima, quica, o seu objetivo é ficar aqui controlando com esta barrinha, para não deixar que a bola se perca. Cada vez que o jogo inicia, a posição inicial e o ângulo inicial da bola é diferente e você sempre vai ter de sair controlando para garantir que ela faça o kick. No início a gente está no nível 1, então a bola é lenta. Após 2000 pixels percorridos, o nível aumenta, nós já estamos no nível 2, a bola se tornou mais rápida. Nível 3, nível 4, e assim fica até que a bola se perca. Para implementar esse jogo, nós vamos ter de calcular dinamicamente a posição da bola, simulando o movimento de uma bola real. A gente vai supor um movimento linear, sem atrito, na qual a bola é descrita por uma velocidade v e ela tem um certo ângulo θ. A gente vai arbitrar um sistema de coordenadas aqui no centro do lado esquerdo do campo. A coordenada x é assim e a y nessa forma. Então, com essa definição de coordenada, então a velocidade na direção x é v cosseno θ. Então, x ponto dx dt é v cosseno θ e y ponto é igual a v seno θ. A outra coisa que a gente tem que simular é o movimento de quicagem, quando ela bate em uma das paredes. A gente vai modelar isso usando, supondo uma colisão perfeitamente elástica, né, que não tem nenhuma perda de movimento. Então, na realidade, o que a gente faz é, se ela incidiu com um ângulo θ1, θ inicial, que eu quero calcular o novo ângulo que ela vai ter depois da colisão. Quando é que eu sei que colisão? Quando a dimensão da bola igualar ou exceder de pouquinho a dimensão total do campo. Então, por exemplo, se a colisão for na parede esquerda ou na parede direita, é simplesmente a gente rebater do primeiro e quarto quadrante para o segundo e terceiro quadrante. Ou seja, o novo ângulo é o ângulo que tem o mesmo valor do seno e cosseno do ângulo anterior, sendo que o sinal do cosseno é invertido. Já quando a gente tem colisão na parede de cima ou de baixo, o novo ângulo é o ângulo anterior, porém com o seno negativo. Então, arctangente de menos seno no cosseno. Com isso aqui, a gente consegue calcular o movimento sempre que ocorre colisão com qualquer uma das quatro paredes. Evidentemente, do lado esquerdo, né, a colisão com a parede só acontecerá se a barra estiver posicionada. Então, você tem que testar o local da colisão. Se o local da colisão estiver entre a coordenada superior e inferior da barra, com base na posição atual, ele quica. Se não, encerra o jogo. Vocês dispõem do CIGA deste projeto, o programa Pong, completamente implementado. Como a gente sempre faz, né, que é uma boa técnica de programação, a gente vai separar o raciocínio, a lógica, a implementação do jogo propriamente dito, da interface que exibe este jogo. Então, vocês olharem nesse código, nós temos a classe Pong e a classe MainPong. A classe Pong.h.cpp é a classe do jogo, não tem nada de interface. E a classe MainPong é a classe que implementa a interface. Eu digo que a classe Pong não tem nada da interface propriamente dita, mas se vocês olharem aqui na nossa implementação, eu coloquei que a classe Pong herda de QObject. A gente se lembra, né, que todo objeto Qt tem de herdar de QObject. Se essa classe não implementa nada de interface, por que eu precisei fazer ela herdar de QObject? Porque ela não exibe nada, mas ela tem de ser sensível a sinais e slots.
Sempre que a simulação alterar a posição da bola, esta simulação tende a emitir um sinal para que a interface redesenhe o campo com a nova posição da bola. E sempre que o usuário, por exemplo, lá no menu escolher iniciar, então ele tem de ter um slot nesta classe Pong que começa a simulação do jogo. Quais são as três coisas que a interface deve fazer que precisa de slot na classe Pong? Iniciar o jogo, parar o jogo e mexer na posição da barra. Sempre que o usuário alterar o slider que mexe na barra, a classe Pong tem de receber esta informação e isso vai ser feito através de um slot. Então, como essa classe tem de criar sinais slots, embora ela não tenha nada de grafismo, ela tem de herdar de QObject e incluir a macro QObject. Note que ela herda de QObject, mas ela não herda de QWidget. Então, ela é um objeto Qt, mas não é um widget Qt. Ela não tem nada de grafismo. A maioria dos programas que utilizam threads em Qt vai ter uma situação parecida com essa do projeto Pong. Você vai ter uma classe que trata da aplicação em si e uma outra classe que faz a interface. Então, eu coloquei aqui no resumo um jeito padrão de como fazer esse tipo de implementação. Então, você vai ter uma classe, pegamos aqui a classe exemplo, ela vai ser a classe que trata da aplicação propriamente dita, mas ela herda de QObject e tem de incluir a macro QObject. A classe deve incluir, como um dos seus dados membros privados, um identificador que vai permitir se referir a essa thread que vai ser lançada e que vai executar as funções específicas do projeto. Além disso, ela deve ter um método que eu usualmente escolho chamar main alguma coisa, mas pode ser qualquer nome, que vai desempenhar o papel de função principal que será executada pela thread. Além disso, essa classe precisa ter sinais, que são coisas que ela precisa avisar a interface, por exemplo, avisar que a interface precisa exibir alguma coisa. No caso do Pong, quando a posição da bola é simulada e está em outra posição, a interface tem de exibi-la. Ela tem de enviar algum dado e avisar o fim da aplicação. E, por outro lado, tem de ter slots para receber informação que vem da interface, por exemplo, quando o usuário mandar iniciar e encerrar a aplicação. O construtor default deste objeto, como ele é um objeto que herda de QObject, ele tem de obedecer o sistema parental de Qt, então tem de permitir que você passe como parâmetro quem é o pai deste objeto. Na implementação dessa classe, o construtor default desta classe vai ter de chamar o construtor default da classe QObject. O método principal da classe, que é quem vai executar a thread, vai ficar num while sem fim, vai ficar fazendo alguma coisa aqui e de tempos em tempos emite um sinal para a interface de que algo deve ser exibido. O slot que inicia ou reinicia a thread, o que eu faço é usar a função thread de C++, passando como parâmetro uma função C, que o que ela faz é chamar esse método mainThread. Então, eu criei uma função anônima que captura o valor do ponteiro dis e chama dis_seta mainThread, ou seja, chama esse método. Para encerrar a thread, eu vejo se ela é join, se for o caso, dou join, ou seja, espero que ela conclua. E depois, para deixar claro que a thread encerrou, eu atribuo ao identificador thread e o valor de uma thread criada usando o construtor default, ou seja, uma thread inválida. A classe Pong primeiro contém as dimensões do jogo da bola. Eu fiz a implementação desse jogo suficientemente genérico para que ele possa ter a dimensão que quiser. Então, eu armazenei, por exemplo, aqui nesse inteiro raio bola, a dimensão da bola em pixels. Então, eu tenho aqui como constantes inteiras o raio da bola, a altura da barra, quantos pixels ela tem de, digamos assim, de largura. Quanto mais estreita for a barra, mais difícil é o jogo. Quanto maior for essa variável altura barra, mais fácil fica evitar que a bola se perca. X máximo é a largura do campo, então o campo vai de 0 a X max. Então a dimensão total, o número de pixels, é X máximo mais 1. Y máximo é a altura máxima. Ele vai de menos Y máximo a mais Y máximo. Então a dimensão total do campo é 2 vezes Y máximo mais 1, essa é a altura do retângulo que engloba o campo. Outros parâmetros de simulação. De quanto em quantos segundos eu mudo de nível. Vmin é a velocidade inicial da bola, a velocidade mínima, em pixels por segundo. E multiv é o fator multiplicativo de quantos por cento eu quero
que a velocidade seja aumentada cada vez que muda de nível. Por exemplo, se eu quiser que dobre a velocidade, eu vou fazer multi-v igual a 2. Se eu quiser que aumente 50% na velocidade, eu vou fazer multi-v igual a 1.5. Aqui é de quanto em quanto tempo a gente vai gerar uma imagem para reexibir. Se a gente gerar muita imagem, o programa fica muito carregado. Se a gente gerar pouca imagem, você vai ficar vendo, não vai ficar contínuo. Então, por exemplo, a gente pode escolher 30 quadros por segundo, que é a velocidade normal de exibição, que a partir daí o olho já não percebe a diferença. Aqui um booleano que controla se o jogo está em execução ou parado. Dá para perceber que esta variável aqui é a que vai decidir quando é que a thread se encerra. Quando isso aqui for false, a thread de simulação para. O nível do jogo, um inteiro, começa de 1 e vai até, teoricamente, vai até infinito. Aqui, os tempos de simulação. T é o tempo, começa de 0, para saber o tempo total, o instante de tempo em que eu estou aqui. E aqui, εt é o meu passo de integração. Nós vimos lá que o comportamento da bola é simulado através de equações diferenciais. X ponto, ou dx dt, é igual a v cosseno θ. Como é que a gente vai implementar isso? Aproximando, utilizando métodos de integração numérica. Aqueles métodos que vocês viram lá em cálculo numérico. Então, a gente vai calcular o x utilizando um método de cálculo numérico, e esses métodos, vocês se lembram, né, precisa de um passo de integração. Cuidado para não confundir εt com ΔT. ΔT é de quanto em quanto tempo eu gero um novo valor de simulação. Para passar de um frame para o outro, eu posso fazer vários passos de integração, cada um deles vai somar εt segundos no meu tempo de simulação. A posição atual da barra é em termos percentuais, mais 1 a menos 1, e as variáveis dinâmicas de simulação da bola. X e Y é a posição da bola atual, expressa naqueles sistemas coordenados que a gente explicou. Θ é o ângulo da bola atual em radianos, vai de menos π a π. V é a velocidade da bola em pixels por segundo. E dist é a distância total percorrida. A gente vai precisar aqui de uma variável do tipo thread, que é para armazenar a thread de simulação. Uma funçãozinha que retorna os valores de todas as variáveis para os valores iniciais, ela é chamada do construtor e vai ser chamada sempre que o usuário reiniciar o jogo e começar de novo. Esta é a função simular. Se eu quero exibir 30 quadros por segundo, então essa função simular tem que ser chamada 30 vezes em um segundo. Cada vez que eu chamo simular, ele gera a nova posição da bola. Depois nós temos um método que eu chamei de main, né? Atenção, isso é a função membro main, não confundir com a função main do programa principal. Esta aqui é a função principal que será executada pela thread. Em seguida nós temos os slots da classe, que vão reagir a eventos relevantes que ocorreram na interface. O slot iniciar vai reagir quando o usuário lá no menu escolher iniciar jogo. Da mesma forma, o slot encerrar vai reagir quando via interface o usuário pedir para parar o jogo. E o slot pós-barra vai reagir sempre que o usuário mexer na posição da barra. Esse slot tem um parâmetro double que vai ser a nova posição onde o usuário posicionou a barra. Em seguida nós temos os sinais, que são formas de comunicação da simulação para a interface. Sempre que ocorrer uma nova simulação, a cada ΔT segundos, quando for calculada a posição atual da bola, a simulação emite esse sinal aqui e isso lá na interface deve fazer com que a posição da bola seja redesenhada no campo de jogo. E aqui, quando a simulação detectar que o jogo terminou, quando isso acontece, quando a bola se perder, o usuário errar lá o posicionamento e a bola não ricochetear. Então, nesta hora, é a simulação que detecta que o jogo se encerrou e avisa a interface. Aqui as funções públicas. O construtor da classe Pong, uma porção de funções de consulta. A gente vai usar bastante essas funções de consulta, porque lembrar que quando for desenhar lá no QT, a gente vai precisar saber o tamanho do campo, o tamanho da bola, onde é que está o campo, onde é que está a bola. E esses dados todos são privados da classe Pong. Get pós-barra retorna a posição da barra, mas é diferente dessa aqui. Ó. Essa get pós-barra aqui retorna o double, que diz onde está a barra, de menos 1 a 1. Essa aqui já é uma função auxiliar que já retorna em pixels, onde é que a barra começa e onde é que a barra termina. E retorna isso como dois inteiros. Menor pixel e maior pixel. Você vai testar quando a bola colidir com a parede esquerda. Se a posição da bola tiver entre esse valor e esse, ricocheteia. Se não tiver, se perde. Esta função aqui retorna a posição da bola já em pixels. Então, retorna o centro da bola em coordenadas x e y. Vamos ver a implementação. Eu criei duas funções auxiliares.
RND, que retorna um número aleatório entre mais 1 e menos 1, e SGN, que retorna 1 se o parâmetro for positivo ou nulo, e menos 1 se o parâmetro for negativo. Construtor default da classe Pong. Então, o construtor default da classe Pong, ele tende a dar valores iniciais a essas constantes aqui. Inclusive, se eles não forem dados na inicialização do construtor, eles nunca poderão ser dados. Essas funções vão ficar com lixo para o resto da vida porque elas são const. Então, elas só podem ter o valor inicial que elas tiverem na hora da criação. Depois que elas estão criadas, você não pode alterar o valor. Então, o que é que eu especifiquei? Para dar aquela dimensãozinha que vocês viram no exemplo, a bola tem um raio de 10 pixels. O diâmetro dela é 20 pixels. E eu fiz todas as outras em função do raio da bola, para garantir que eu não cometa nenhum erro. A altura da barra. Então, a barra tem 5 vezes o raio da bola, então vai ter 50 pixels. O x máximo é 45 raio da bola, o y máximo é 15 raio da bola. Mudança de nível ocorre a cada 20 segundos. A velocidade mínima é de 100 pixels por segundo. O multiplicador é 1.5, então a cada mudança de nível a velocidade aumenta 50%. E o ΔT é 0.03. Simula e exibe um frame a cada 30 milissegundos. Inicializei o gerador de números aleatórios para cada vez que ele é executado começar com um valor aleatório diferente e chamei a função valores iniciais, que é a que dá os valores de começar o jogo para as grandezas dinâmicas. Quais são esses valores iniciais? O jogo começa parado, então em jogo começa false, e a variável thread contém uma thread nula. O primeiro começa do nível 1 e o tempo é 0, que eu vou começar agora a simulação. Começo com a barra no centro, então a posição da barra é 0. Começo do lado direito do campo. A coordenada x vai de 0 a x máximo. Só que a coordenada da bola não pode ir até x máximo, porque tem o raio da bola. O máximo valor de x é x máximo menos o raio da bola. Então, começo com a bola colada na parede direita e a posição y eu faço aleatória. O máximo que o y pode ir é y máximo menos raio da bola. Eu não quero que ela possa começar muito no comecinho, então eu só pego 80% desse valor. E isso multiplicado por um número entre mais 1 e menos 1. Então, gera um número qualquer entre 0,8 e menos 0,8, este máximo aqui. O θ pode ser no segundo e terceiro quadrante. Para ser mais fácil a conta, primeiro eu gerei entre mais 60 e menos 60 e depois converto para segundo e terceiro quadrante, fazendo aquela regrinha que a gente viu no cálculo da quicagem. Distância percorrida é 0, começo com a velocidade mínima e, para que a simulação não dê passos muito grandes, eu simulo a cada vez a distância necessária para que percorra 1/10 do raio da bola. Pego o raio da bola, divido pela velocidade e divido por 10. Se essa velocidade for muito pequena, o passo de simulação pode ficar muito grande. Pode ficar maior do que ΔT. E não pode porque a gente precisa gerar uma imagem a cada ΔT segundos. Então, se o εt ficar maior do que ΔT, eu faço o passo de simulação ser igual ao passo de exibição. Mas, normalmente, o passo de simulação é menor do que o passo de exibição. Dentro de uma exibição, eu posso fazer vários passos de simulação. Aqui são diversas funções que usam geometria. Eu não vou entrar em detalhe, isso é só converter de double para pixel. Então, a gente tem arredondamentos aí na história. A partir da posição da barra e da altura da barra, eu vejo qual é o y mínimo e o y máximo dele, e são esses valores que são retornados. Pegar a posição da bola, x e y, é só simplesmente arredondar. Aqui a função mais importante, que é a que simula o comportamento da bola por ΔT segundos. Você vai calcular quanto de simulação foi feito nessa rodada de simulação. Enquanto isso for menor do que ΔT, então eu vou fazer aqui a integração numérica pelo método mais simples possível. X novo é igual a x anterior mais v vezes cosseno θ vezes εt. Isso com x e com y. A distância percorrida eu somo com v vezes εt. O tempo de simulação somo εt e o tempo total da simulação, ambos, a cada passo eu somo εt. Isso é a simulação, é só isso. O resto agora é especialmente a detecção das colisões. Primeiro eu vejo se mudou de nível. Se o tempo total for maior que nível vezes tempo para mudar de nível, então eu vou incrementar o nível. A velocidade eu multiplico pelo fator multiplicador, calculo o novo ε, como a velocidade aumentou, eu tenho que calcular o novo ε, e agora eu vou verificar se colidiu com alguma das paredes.
Se colidiu com a parede inferior ou superior, eu faço aquela formulazinha para passar do segundo para o terceiro quadrante, ou vice-versa, e do primeiro para o quarto quadrante. Se colidiu com a parede direita, como é que eu testo se colidiu com a parede direita? É se a coordenada x da bola for maior ou igual do que x máximo menos raio da bola. Esse é o valor máximo que a coordenada x da bola pode ter. Se ela igualou ou passou um pouquinho, primeiro eu retorno ela para o máximo. Essa passada aqui, se passar, se exceder, vai ser minúscula, porque o tempo de simulação é muito pequeno. Então, eu faço ela voltar para o valor máximo e rebato o θ. O lado direito é assim, o lado esquerdo, se ricocheteou, é a mesma coisa. É fazer θ igual, só que aqui eu tento testar se ela ricocheteou ou se perdeu. Calculo, uso aquela minha função get pós-barra e calculo a coordenada mínima e coordenada máxima da posição da barra. Se o y estiver dentro dessa faixa, ricocheteou. Se não, acabou o jogo. Então é m igual a false. A thread tem que ficar executando isto aqui. Vamos ver o que é que a main, que é o programa que vai ser executado pela thread, faz. Enquanto estiver em jogo, ou seja, na hora que, por exemplo, o usuário fez uma besteira e a bola se perdeu, essa variável em jogo vai ser false, esse while aqui vai sair, a thread se encerra. Enquanto estiver em jogo, sleep ΔT milissegundos. Então, eu espero 33 milissegundos reais e simulo 33 milissegundos matemáticos. Então, eu vou mantendo o tempo real igual ao tempo simulado. Simulei, emito o sinal exibir bola. Então, isto aqui, eu devo fazer um connect lá na minha interface, de tal forma que quando esse sinal aqui for emitido, isso leve a alguma alteração na interface. Em seguida, eu tenho os 3 slots que devem ser conectados aos sinais gerados pela interface. O slot inicial deve ser chamado sempre que o usuário lá na interface for no menu e escolher a opção iniciar o jogo. O que ele faz é voltar todos os valores para o seu valor inicial e fazer com que a variável booleana em jogo se torne true. Em seguida, lança a thread chamando a classe thread de C++, passando como parâmetro a função C que deve ser executada dentro desta thread. Para isso eu fiz a função anônima que captura o valor do ponteiro dis e chama a função dis_setMain, ou seja, o método main da classe com. Quando receber o sinal de que o usuário pediu para encerrar o jogo, eu vou fazer a variável em jogo ser false. Com isso, eu espero que a thread se encerre, porque ela só permanece em execução while em jogo. Então, na hora que eu fizer em jogo, igual a false, logo em seguida ela deve se encerrar. Então, quando eu der esse join aqui, ele deve passar rapidamente. Detectado que a thread terminou, o identificador dela, eu faço ser um identificador vazio para deixar claro que não está em execução. E por último, o slot que reage ao fato do usuário movimentar a barra. Aqui eu simplesmente vejo se o valor está dentro do limite aceitável, deve ser, se você não cometeu nenhum erro de programação lá na interface, e passo esse valor do parâmetro para ser o novo indicador da posição da barra.